Esse lugar não é para qualquer pessoa. E quem pode dar a esposa dele para alguém? Levanta a mão. Eu acho que ninguém. Igual modo esse lugar. Esse lugar tem vida e também tem morte. Como o reverendo já disse, não vim sozinho. Eu vim com a nossa secretária da Igreja Cristo Tem Poder, a nossa irmã Carla Cutacuta, um sinal, e o nosso cooperador João Antônio, que veio me acompanhar com essa atividade. Amém? Pega a sua Bíblia. O segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 3, verso 17. Achamos a igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Joaquim e da esquerda Boaz. A palavra do Senhor. A nossa diaconisa vai orar pela palavra. Amado Deus e Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome. Obrigada, Espírito Santo, porque mais uma vez estamos na casa do Senhor para ouvir e aprender a Tua palavra. Ó Deus que fez os céus e a terra, nesta manhã toma nas Tuas mãos o Teu servo, como o Senhor já tem usado, usa mais, e permita que a Tua palavra possa calar ao nosso coração. Pai, queremos ouvir a Tua palavra, pois que a Tua palavra é o pão da vida. Abençoa o povo da comunhão e plenitude nesta manhã. Queremos ouvir o recado do Senhor. Queremos ouvir, meu Pai, a Tua palavra. Queremos ouvir, Papá, queremos comer o pão da vida. Ó Pai, muito obrigada. Pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga comigo, amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Uma salva de palmas pela glória do Senhor. Se você está feliz, diga glória a Deus. Se você está feliz, manifesta, diga glória a Deus. Deus é bom. Em todo o tempo. Amada igreja, hoje é dia da festa. E eu estava lutando com o Espírito Santo, e Ele que conhece a igreja, Ele que é dono da igreja, e orientou-me nesse contexto que nós acabamos de fazer a leitura. Amada igreja, a palavra de Deus, e ela tem poder para mudar a sua vida. A palavra de Deus, e ela tem poder para restaurar a sua vida. E o contexto que nós acabamos de fazer a leitura, e esse livro primeiro e o segundo, e nos fala dos dois reinados. Primeiro reinados é do Davi. E a palavra fala, o Davi era o segundo rei diante do povo israelita. E quando Deus levanta o Davi, e Deus lhe deu uma missão,
ia fazendo. Presta atenção, vou ir devagar, porque mais tarde pode perceber que já estou em cima. Amém? E Deus lhe deu uma missão. E a missão que Deus lhe concedeu, o rei Davi, sendo segundo rei, diante do povo israelita. E Deus fez aliança com Davi. E essa aliança que Deus fez com Davi, era que Davi edifica a casa do Senhor. Para que o povo de Deus venha adorar. Só que na caminhada do Davi, infelizmente não deu certo. Para que o Davi venha edificar a casa do Senhor. E como Deus fez aliança com Davi, como Deus não falha, e a aliança deve continuar. Diga glória a Deus. Presta atenção, igreja. E quando Deus fala, e Ele cumpre as suas palavras. Repito, quando Deus fala, e Ele cumpre as suas palavras. E Deus fala ao Davi, ao seu servo, você deve preparar o seu filho. E o seu filho, e é ele que vai edificar a casa que eu falei contigo. E o Davi começou a preparar o seu filho para edificar a casa do Senhor. E quando Davi chama o Salomão era ainda jovem. Era jovem. Creio que quando Davi falava ao Salomão, e Salomão já pensava muita coisa. Como é que isso vai ser? Porque uma tarefa grande não é fácil. Amada igreja, trabalho mais difícil no mundo é a obra de Deus. Repito, trabalho mais difícil, trabalho mais sérios no mundo é a obra de Deus. E quando Salomão recebe esse recado para edificar o templo, e quando chegou na altura, e ele começou a preparar para edificar a casa do Senhor. E a palavra fala, aí que nós acabamos de fazer a leitura, e edificando a casa de Deus, que é a igreja, que o Salomão colocou à direita uma coluna que chamava Joaquim, e à esquerda, e a palavra fala aquilo que ele colocou e chamava Boaz. Diga glória a Deus. E a palavra fala que o Salomão não colocou aquilo atrás, mas à frente do templo. Não colocou atrás, mas colocou à frente do templo. Para segurar a igreja. O trabalho do pilar, desculpa a igreja, do pilar, por exemplo, esse, presta atenção à igreja, quando nós vamos tirar isso, o que vai acontecer? A igreja vai cair. E o Salomão percebeu isso. É necessário que pilar seja dentro de uma igreja para segurar a igreja. Que a palavra fala à direita
e ele chamava Joaquim. E Joaquim significa a palavra de Deus. O Joaquim significa a palavra de Deus. Aquilo que segura a igreja, não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que segura a igreja é a palavra de Deus. E Salomão, sendo sábio, e ele sabia disso, sem palavra de Deus dentro de uma igreja, essa igreja é facilmente a cair. É facilmente a cair. Graças a Deus, nosso reverendo aqui ensina a palavra. Graças a Deus. E essa palavra que vai segurando a igreja. Depois da morte de Moisés, Deus não falou a Josué outra coisa. Não falou outra coisa. Mas falou a Josué. Josué, se você quer ir mais além, procura meditar. E essa palavra, dia, para que o reverendo vai mais além. Para que esse ministério vai mais além. Procura meditar. E essa palavra dia e quando nós meditamos a palavra, vai ser uma pilar dentro daí. Pode vir tempestade à direita, à esquerda, você não vai mexer, porque você está dentro da palavra. Aquele que está dentro da palavra não mexe. Não mexe. Aquele que está dentro da palavra, ouça a voz do pastor dele. Aquele que está dentro da palavra, pratica a palavra de Deus. O diabo aparece diante do Cristo. Creio que o diabo sabia que Cristo é filho de Deus. O diabo sabia que não, Jesus é Deus. Mas foi lá e disse o seguinte: olha, tira-se essa pedra, se torna em pão. Disse: não, está escrito. Está? Não sou. Não só do pão viverá o homem, mas para todas as palavras que procedem da boca de Deus. A igreja deve segurar a palavra. Para que esse ministério venha voar, vamos segurar a palavra. Para que Deus venha acrescentar mais os anos na vida do nosso reverendo, devemos segurar a palavra. A palavra nos ensina, tudo passará. Aquele que você tem vai para. Aquilo que nós temos vai passar? Vai passar. Mas a palavra de Deus nunca, jamais passará. É aquilo que a igreja deve. Olha, a beleza que nós temos um dia vai para. Está vendo o fato que nós estamos usando um dia vai para? Mas a palavra nunca, jamais. Presta atenção. Aquele que você chama, oh chuchu, você é tão linda, olha, vai passar. Mas a palavra nunca, jamais. E Salomão sabia disso. Dentro de uma igreja deve ter pilar. E esse pilar é a palavra de Deus. No princípio, não eram nossas casas. No princípio, não eram os nossos carros. Mas a palavra fala que no princípio era o verbos. No princípio era o verbos. A igreja deve segurar
a palavra. A igreja deve sentar na palavra. Porque quando a igreja senta na palavra, presta atenção. A igreja vai segurar a igreja em si. A igreja vai segurar o homem de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Estão sentadas na palavra. Ninguém pode vir fofocar. Não, reverendo, assim, você até vai olhar só. Não, nós estamos na palavra. Nós estamos na palavra. Procura sentar na palavra. Procura sentar na palavra. Procura sentar na palavra. Quando nós sentamos na palavra, como já disse, nós vamos voar. Aquele que vai fazer você a voar é a palavra de Deus. Eu já conheço as pessoas que não têm dinheiro para o visto, para o bilhete para fora, mas devido à palavra, a palavra lhe levou. Devido à palavra. E essa palavra, como já dizia no princípio, ela tem poder para restaurar, para transformar, para abençoar e a sua vida. Por outra, essa palavra tem poder para te tirar você no chão, para te fazer sentar na cadeira. Segura a palavra de Deus. Devemos segurar a palavra, seja na presença do homem de Deus, seja na ausência do homem de Deus. Segura a palavra. E ele está como não, segura a palavra. A palavra. Segura a palavra, igreja. A palavra vai te levar longe. A palavra vai te abençoar. A palavra vai restaurar. E a sua e a minha vida. E sem a palavra, ninguém vive. Sem a palavra, ninguém vive. É por isso João está dizendo, no princípio era o verbo. E Salomão sabia disso. Nosso ministério, para ir mais além, vamos segurar a palavra de Deus. Não tem mais outra coisa. Não tem outra coisa, é a palavra. Cristo dizia ao seu discípulo, e eu não vim aqui na terra para fazer a vontade dos homens, mas para fazer a vontade do meu Pai. Aquele que me enviou é a palavra. A palavra, ela tem poder. Amada igreja, diga glória a Deus. Você que está recebendo alguma coisa, diga glória a Deus. Procura sentar na palavra. Aquele que já sentou na palavra não move. Como já disse, pode vir a tempestade, a direita, a esquerda, vai dizer, não, eu não vou sair naquele ministério. É aí que eu aprendi. É aí que eu cresci. Como já disse o nosso irmão. Ele vem aqui doente, mas graças a alguém que ele melhorou. E ele foi curado. E ele foi sarado. Graças a alguém. E ele está aprendendo. E essa pessoa é o líder que Deus nos colocou à frente. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aquele que está sentado na palavra obedece. Aquele que está sentado na palavra pratica a palavra. E sem a palavra você não vai longe. Diga glória a Deus. Hoje é dia da festa. Essa palavra que estou dizendo nessa manhã, que está fazendo esse brilho do nosso reverendo, que está fazendo que os anos venham sempre aumentando na vida deles, é a palavra. Deus chamou-me na idade de 10 anos. Eu saí em Angola na idade de 7 anos. Eu não estudei língua portuguesa. Não estudei. Mas devido à palavra, eu falo português. Está a entender? Entende? Entende a igreja? Entende a igreja? A palavra vai te levar longe. Quando nós vamos pegar a palavra, não tem mais outra coisa. Não procura nem um tio, nem uma tia. Tudo está dentro da palavra. Aquilo que nós queremos, a prosperidade, o casamento, emprego, saúde.
saúde está dentro da palavra de Deus. Segura a palavra, amada igreja. Vamos segurar. E Salomão sabia. E por outra, Salomão está dizendo, a esquerda meteu outro pilar que chamava Boaz. Salomão era tão sábio. Ele disse, não, essas pilares não podem faltar na igreja. Também não pode ficar lá atrás, deve ficar à frente. Porque se vai estar lá atrás, as pessoas não vão perceber. Mas à frente, entenderam? Mas à frente, as pessoas vão perceber. A outra, Boaz. E Boaz significa oração. A igreja que ora é uma igreja poderosa. Graças a Deus, o reverendo ensina aqui oração. Ou não é? Ou não é? Se queremos falar, busca, clama, busca, clama. E Salomão sabia disso. Na igreja primitiva, naquela época, o pastor era o nosso apóstolo Pedro. E quando Deus levanta o Pedro, quando recebeu o poder do Espírito Santo, o Pedro saiu, começou a falar do Evangelho. E logo 3.000 almas se converteram. E mais tarde, começaram a perseguir os apóstolos. Um belo dia, colocaram o apóstolo Pedro aonde? Na cadeia. Entende a igreja? Pedro foi parando na cadeia. E quando Pedro foi parando na cadeia, o que aconteceu? A igreja percebeu, não, o nosso líder está na cadeia. A igreja percebeu que o nosso líder, que era Pedro, que está na cadeia. A igreja não foi procurar não, aquele que tem patente. Está vendo? Aquele que tem patente para tirar Pedro da cadeia. Não. A igreja não foi procurar aquele que tem muito money, dinheiro, para ir defender lá o nosso líder que está na cadeia. Não. Mas a palavra fala, o doutor Lucas está a falar, no livro do Ato do Apóstolo, no seu capítulo 12, 5, a palavra fala que a igreja, o que a igreja fizeram? A igreja fizeram o quê? A palavra minha? A igreja dobrou o joelho. Começaram a buscar. Começaram a operar. Quando ele começou a clamar a Deus, Deus veio a descer na cadeia. Salomão sabia disso. 2 colunas que seguram a igreja. Presta atenção. Momento que o reverendo quer subir, as pessoas que querem quando o reverendo quer subir, tem as pessoas que quer. Mas aquilo que vai fazendo, para que ele for lá, a igreja deve fazer o quê? A igreja deve fazer o quê? A igreja deve orar. A palavra fala, a igreja primitiva não ficou a murmurar, não. Dobrou o joelho. Dobrou o joelho. Porque aquilo que acontecia no passado, também atualmente acontece. Quando você quer voar, atenção, as pessoas fazem o quê? Te puxar. Mas aquilo que vai te fazer você voar é a oração. Quando nós vamos perceber isso, amada igreja, o nosso reverendo, presta atenção, quando o reverendo está a subir, também está a levar a igreja. Quando ele está a subir, também está a fazer o quê? Quando está a subir, está a fazer o quê? Quando está a subir, está a fazer o quê? Quando está a subir, está a fazer o quê? Também atualmente também acontece. Ou não acontece? Ou não é? Então quando está a acontecer, a igreja deve fazer o quê?
Deus livra nosso líder. Deus livra. Deus cuida. Deus protege. E Deus vai enviar os querubins. Vai descendo para livrar o nosso líder. Presta atenção. Será que alguém pode voar assim? Alguém pode voar assim? Ou pode? Nenhuma pessoa pode voar assim, não. Deve voar assim. Diga glória a Deus. Se você quer voar, deve ser assim. Se você quer voar, deve ser assim. E Joaquim e Boaz. Aqui tem palavra, aqui tem oração. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. My God. Ricamanase. O dinheiro não vai fazer você voar. Mas o Joaquim e Boaz vai te fazer você voar. Vai te fazer você voar. A sua beleza nunca vai fazer você voar. Mas quando você vai ter palavra e oração, você vai. Diga no teu vizinho, você quer voar? Diga ao vizinho, você quer voar? Você quer voar? Será que você tem Joaquim Boaz? Lhe perguntaria, mexe ainda, você tem? Ou quando o problema vem, você começa a murmurar. Está me revendo a mochaque. Está pensando que a igreja é dele? Está pensando que a igreja é dele? Não é. A igreja não é dele. Mas Deus deu a responsabilidade nele. Então é tarefa da igreja. Deve orar para o anjo da... Presta atenção. 85/4, Renan Bunke me dizia o seguinte: a igreja deve orar muito para o líder. Quando o líder está bem, é a bênção para a igreja. Quando o líder está bem, é a bênção para a igreja. Moisés não estava aí que a Miriam estava de fofocar. Ou estava? Ele também está pensando que só ele que fala com Deus, mas Deus estava ali. Chuchou sua chapada, pia. Já está. Mas a pessoa que ela lhe falava mal, é mesmo a pessoa que estava a orar mais para ele. Ora para o seu pastor, ora para o seu pastor, ora para o seu líder. Porque quando ele vai estar bem, é a bênção para a igreja. Quando ele está bem, é sucesso para a igreja. Quando ele está bem, tudo vai bem para a igreja. Seja na ausência dele, na presença dele, ora para ele. Ora para ele. Ora para ele. Ora para ele. E ele tem palavra da bênção para você e para mim. Ele tem. A palavra nos ensina. Nosso Deus está atrás da palavra dos seus servos. Quando ele declara alguma coisa, vai acontecer. Vai acontecer. O casamento não está vindo. Se ele vai declarar, vai chamar quem está lá no Brasil para vir te casar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você pode dizer, não, já zunguei aqui no banco toda Angola, ninguém aparece. Mas ele tem palavra declarando que aqui está no Brasil, vem para Angola. A igreja deve orar para o líder da igreja. A igreja deve orar. A igreja deve saber segurar a igreja na ausência do pastor e na presença do pastor. E Salomão sabia, deve ter 2 colunas dentro da igreja para segurar. O dinheiro vem depois, presta atenção. O dinheiro vem depois para nós edificarmos, fazendo a atividade que nós realizamos. Esse é o papel do dinheiro. Mas aquilo que faz a igreja sentar é a palavra e a oração. É a palavra, a oração. Amada igreja, presta atenção.
Imagina se um coxo entra aqui. Um coxo, né? Vem aqui, entrou. Diretamente passou aqui no altar. O reverendo, no nome de Jesus, levanta-te e anda. Como é que fica a igreja? A igreja fica como? Fica como? Não é que eles também estão lá fora, vão ouvir? Não vão ouvir? Aquele que faz isso é a oração. Não tem outra coisa, é a oração. É por isso a palavra fala. Oração de um justo tem. Sabe o que é o poder? Mesmo se alguém for enterrado, vai sair. Não sabe? Isso que é o poder. O coxo vem aqui, levanta, começa a andar. Isso é o poder. E para que isso venha acontecer, deve ter 2 colunas dentro da igreja. Não murmura só. Ora. Ora. Deus ajuda meu pastor. Deus ajuda meu irmão. Deus ajuda minha irmã. Deus ajuda o secretário. Deus ajuda. Deus ajuda. Deus ajuda. E Deus vai começando ajudando. E vai ser uma igreja poderosa. A chave é essa. A chave é essa. A chave é essa. Queremos também que Deus acrescenta mais anos na vida do nosso pastor. Ora para ele. Mais vida, mais a bênção para você. Mais vida, mais a bênção para você. Ora, seja em casa, seja na igreja. Ora, seja em casa, seja na igreja. Medita a palavra de Deus. E você vai voando. Você vai voar. Você vai voar. Você vai voar. Que o seu ministério vai além. Só oração e a palavra. Quer que o seu casamento vai tudo bem. É só oração e a palavra. Você que tem emprego, para ir mais além, é só orar e a palavra. Não tem mais outra coisa. Cristo dizia ao seu discípulo, vigiai e orai. Agora imagina, se Cristo orava, até hoje Cristo ora para você. E quanto mais você e eu. Entende, igreja? Estão a entender? Você sai no céu, hoje mesmo estou cansado. Aquela oração do Pai Nosso que está no céu, pum. Quando o demônio vem, pia! Pastor está onde? No meu vai desaparecer. Porque você não está a orar. Você não está a está mesmo lá no telefone, mas vai desaparecer. Deus vai te ensinar. Você deve orar para você e para seu líder. Para seu líder. Diga glória a Deus. Agora pergunta a tua vizinho, está aqui? E pergunta ainda, está aqui? Amém. O evangelho não é história. O evangelho não é história, não. O evangelho é a demonstração do poder da palavra de Deus. Se você tem fé que não tem obras, eu vou te mostrar a fé que eu tenho com as obras. Diga glória a Deus. Sabe por que tanta gente seguia Jesus? Quem pode saber? Por que as pessoas seguiam Jesus? Milagre, né? Não é isso a igreja? Multidões seguiam Jesus devido ao milagre. Da natureza, o homem gosta de comer. É mentira ou é verdade? Quando você lhe convida a vir na igreja, hoje mesmo, amanhã eu vou trabalhar. Vou tentar lavar um pouco hoje, porque amanhã eu vou sair cedo, vou ir trabalhar. Agora você lhe convida para vir comer na boda. O que vai acontecer? Tem tempo, né? Estão a entender? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra não é só história, mas é a demonstração do poder da palavra de Deus. Para que isso venha acontecer, nós precisamos sentar na palavra e na oração. Sem a qual vai ser difícil. Amada igreja, segura a palavra
e segura a oração. Você vai longe. E para terminar, ora para o seu líder. Ora para a igreja. Procura cuidar a igreja. E procura também cuidar o seu pastor. Amém. Protocolo, faz favor. Faz favor. O trabalho dele, os dois, é para me cuidar. Quando alguém vem à direita ou à esquerda, o que eles vão fazer? Vão intervir. Não é? Para que ninguém não venha me tocar. Esse que é o papel da igreja. Orar para que ninguém venha atingir o homem de Deus. A igreja está a perceber? É isso que a igreja deve fazer. E quando Deus está cuidando dele, e ele está a orar para a igreja, é a bênção para a igreja. É a bênção para a igreja. Graças a Deus, aqui tem palavra. A igreja senta com a palavra. Eu falo muito nas pessoas. Não procura seguir o milagre. Porque o milagre vai passar. Procura seguir a pessoa que faz o milagre. Essa pessoa é a palavra. Segura a palavra. Vamos segurar a palavra. No sentido que a cuidar nossa igreja. E a cuidar o homem que Deus colocou na nossa frente. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando você vai perceber que na igreja tem o ensino, venha correr. A igreja tem jejum e oração, venha correr. O bem não é para o pastor, o bem é para você mesmo. O bem é para você mesmo. Eu, quando o Renan Bunker dizia, olha filho, agora vamos entrar em jejum de 30 dias. Eu estava pensando que não, está me fazendo sofrer. Afinal, mais tarde eu vim perceber que não, estava a me preparar. Eu agora, ninguém quando fala no servo, vamos entrar 30 dias do jejum seco, total, foge. Mas mais tarde vamos perceber, não, o nosso líder, o pensamento dele era para nos preparar. Oração vai te segurar. No momento difícil, a oração vai te segurar. No momento difícil, a palavra vai te segurar. Vamos procurar colocar a palavra no primeiro lugar e a oração. E Deus vai continuando a abençoar a igreja rica e poderosamente.